Do lado do Palmeiras agora com o Vinícius Nicoletti. O que você me conta do Alviverde, Vinícius? Oi, Mário, um beijo pra você, abraço pro Marra, Breiler, fã de esportes. O Palmeiras também vai bem diferente do time que entrou em campo no meio de semana contra o Flamengo para esse novo encontro no Maracanã. Isso porque o técnico Abel Ferreira vai preservar os jogadores desgastados fisicamente e também aqueles que saíram machucados da partida contra o Flamengo na Copa do Brasil, o caso do Mike e do Felipe Anderson. Ainda não tem o Estevão, então o Palmeiras vai com um time alternativo para o Maracanã. A escalação é ainda assim muito boa. Uhum. O Palmeiras tem um elenco muito forte. Então dá pra jogar, dá pra competir. Do outro lado tem o Flamengo. Então, e como teve algumas críticas, né, pela atuação do Flamengo, mesmo com a classificação no Allianz, também pode ser um momento de alguma resposta mas com a classificação isso nem precisa. Então, mesmo grandes elencos sucumbem ao calendário do futebol brasileiro. E a gente precisa pontuar. O Flamengo, olhando ali pro G4 do Campeonato Brasileiro, é o único que está vivo em 3 competições. E agora vai ter de lidar com essa maratona. Então vai ser cada vez mais difícil para o Tite dosar, escolher onde poupar. E naturalmente, no meio desse caminho, dessa maratona até o fim do ano, vai ter oscilação, vai ter partida de baixa. É claro que todo mundo adoraria ter ouvido as explicações do Tite para a postura do Flamengo diante do Palmeiras fora de casa, uma mudança drástica em relação ao que foi no Maracanã, mas analisando friamente, já com ali o passado o calor da derrota no Allianz Parque, apesar da classificação, a gente precisa olhar para o copo cheio do Flamengo. O Flamengo está disputando a liderança do Campeonato Brasileiro, se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil e vai muito bem para Libertadores e com confiança. Eu não imagino que o retrato do Flamengo na temporada seja o jogo passado contra o Palmeiras, mas sim um meio termo com o que apresentou no Maracanã e com as oscilações que o time apresentou no Campeonato Brasileiro, que vão continuar ocorrendo, mas ainda vejo o Flamengo muito sólido na disputa de título nas 3 competições. E que bom que tem o De La Cruz também voltando, né? Agora para esse time aí, se a gente tá falando de peças e elenco, é um cara que aí para esse jogo, em termos de ritmo, até que a gente falou no jogo do Allianz, ajuda demais. Sim, demais. É um jogador que dispensa comentários e ele encaixa em diversos setores do campo e faz muito bem o que tem que fazer. Uhum. E olha, o Flamengo passou sem ele, né? Vamos ver como vai ser também com ele em campo, porque com ele em campo, pega o 11, alguém vai estar descansado. Alguém vai descansar. Então é uma possibilidade de também dar uma arejada no elenco. Grandes confrontos no final de semana no Campeonato Brasileiro. Tem clássico no Rio, tem esse grande jogo também, clássico interestadual. A propósito, Flamengo e Palmeiras, obviamente, continuam na briga dentro da Libertadores da América, mas antes vão se enfrentar pelo Brasileirão. Jogaram pela Copa do Brasil, vão jogar agora pelo Brasileirão no domingo e a gente vai dar uma olhada nos próximos jogos de Flamengo e de Palmeiras nessa tela que aparece agora para você. Quem vai se complicar mais? Olha os próximos jogos para o professor Tite e para o professor Abel Ferreira. O Flamengo tem o Palmeiras no domingo, depois primeiro jogo contra o Bolívar, jogando em casa no Maracanã para depois ir lá para La Paz, hein? E aí depois Botafogo fora pelo Brasileirão, Bolívar, o jogo de volta lá em La Paz, Bragantino em casa e Corinthians fora, esses 2 jogos pelo Brasileirão. O Palmeiras pega o Flamengo agora pelo Brasileiro no Maracanã. Aí tem o Botafogo no estádio Newton Santos, primeiro jogo das oitavas da Libertadores, com transmissão ESPN e Disney Plus, Botafogo e Palmeiras. Aí pega o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Olha só, entre os 2 jogos diante do Botafogo, tem o clássico contra o São Paulo pelo Brasileirão, em casa, no Allianz Parque. Terminou o confronto da Libertadores. Cuiabá em casa pelo Brasileirão e Atlético Paranaense fora. Pegado. Fernando Campos, amigo Donan. Que sequência, hein? Acho que tecnicamente a sequência do Palmeiras é mais complicada. Uma sequência muito dura ali. Botafogo, São Paulo. Só que, do outro lado, você tem altitude pela frente. Tem um jogo complicado. Acho que a partida da semana que vem do Flamengo contra o Bolívar é crucial para o confronto. Você construir uma vantagem, porque em La Paz o negócio fica um pouco mais complicado. Aliás, estarei lá, né, em La Paz, né, para ajudar também nessa cobertura aí de Bolívar e Flamengo.
Mas olhando... Sem se empolgar, sem correr. Não. Tranquilinho. Nossa querida produtora Fernanda, né? A Malfa, ela quer treinar lá. Não conte comigo. Tem uns remedinhos. Já tô conversando com o professor Calçade, a gente vai... Eu já tive em La Paz. A gente vai... Depois você tomar um remedinho para respirar lá. Você me passa umas dicas aí, viu? Mas olhando essa sequência complicada, eu acho que o jogo do fim de semana, por mais que as torcidas fiquem insatisfeitas, né? Pensando aí no espetáculo, os dois técnicos vão poupar para mim. Sim, mas quem perder, dependendo de como perder, sabe o que acontece. A corneta é brava. No caso, especialmente do Palmeiras, né? Que já foi eliminado da Copa do Brasil. Mas o confronto com o Botafogo vai ser pesadíssimo. Mas é uma pressão. Sim. Moleza aí ninguém tem. É claro que o Palmeiras saiu aplaudido do jogo de quarta-feira. A torcida entendeu o esforço do time e tal. Mas depois de ser eliminado da Copa do Brasil, perder o Mano Brasileiro para o mesmo Flamengo, mais um baque, né? Eu, por exclusão, não é que é o mais fácil, é o menos complicado, menos enrolado. Por exclusão, eu preferiria ser o Tite do que ser o Abel. Pelo momento que eu vivo, que o meu trabalho, como o meu trabalho tem sido recebido, também pela ordem do... Recebido, uma torcida do Flamengo, tem uma parte da torcida do Flamengo que vive criticando o Tite. E o Abel? O Abel tá tranquilo? Mas o Flamengo está em todas as competições. 15 dias. E assim, por exclusão, como eu já falei, ainda prefiro pegar o Bolívar do que pegar o Botafogo na Libertadores. A bola do Botafogo. Sabe como é que é, né? Não é fácil. Primeiro jogo, se você não fizer um placar, um 2, 3 de diferença, você corre um risco de levar uma pancada lá e ficar fora. A boa notícia para o Flamengo é que o Bolívar perdeu o seu centroavante artilheiro, né? O brasileiro. Sim. O Chico da Costa foi embora. Foi pro Cerro, né? Cerro Portenho. E eles foram buscar justamente no Cerro Portenho o Alfio Oviedo, que estava lá meio que na reserva, para o lugar dele. Aliás, ano passado o Flamengo foi assim, né? Ele ganhou o jogo de ida do Olímpia e levou uma pancada lá, ficou fora. Ganhou só de 1-0 do Olímpia, né? É isso que eu tô dizendo. Olha, esse placar é pequeno e tal. Falando, tem que fazer o resultado no Maracanã. Tem que fazer um bom resultado no Maracanã. Lembrar que eles se enfrentaram na fase de grupos e o Flamengo fez 4-0 no Maracanã, perdeu o jogo lá em cima. Mas agora é mais... eu acho que o Flamengo vive um melhor momento em relação ao que estava na época e o Bolívar deu uma mudada no time, está tentando engrenar de novo. Não é um adversário fácil, mas se a gente colocar, como disse o professor, na comparação do adversário do Palmeiras, que é o Botafogo, o Palmeiras terá um adversário mais difícil na Copa do Brasil. E o Palmeiras faz a primeira fora de casa. Desculpa, na Libertadores. O Palmeiras faz o primeiro jogo com o Botafogo fora de casa. O Flamengo joga em casa. O Flamengo não tem viagem para esse primeiro jogo. Então é um jogo esse jogo de domingo, Flamengo e Palmeiras, mais difícil para o Palmeiras do que para o Flamengo. Porque ele já vem de uma eliminação, vai voltar a jogar na casa do Flamengo, pensando que ali na frente, na quarta-feira, tem um adversário dificílimo que é o Botafogo. O Flamengo joga 2 em casa, em sequência. É óbvio que é muito difícil para o Botafogo também enfrentar o Palmeiras. Claro. Nossa Senhora. O Palmeiras está muito mais habituado com essas competições, não precisamos nem falar, né? Do que o Botafogo. Sim, agora, mas eu não estou colocando nesse aspecto, não entrei na análise de Botafogo e Palmeiras. Estou pensando aqui no Palmeiras, pensando no que ele vai fazer para domingo. Agora, como é o nosso foco aqui. A gente propôs uma sequência aqui, o próximo refresco teórico que o Palmeiras vai ter, é o Cuiabá em casa lá na frente. Depois do segundo jogo com o Botafogo, né? No penúltimo jogo da lista que a gente propôs. É uma sequência. O Flamengo também vai ter refresco quando? Não é fácil também. O ponto positivo é que o Flamengo vai ter refresco. O Estevão está próximo de um retorno, né? O Estevão está próximo de um retorno, vai ser um jogador para qualificar muito. O Palmeiras já contra o Flamengo, no jogo do Allianz, manifestação de força. Jogou bola, primeiro tempo mais forte ainda, até os 30 minutos ali, era um amasso. O Flamengo foi massacrado. Palmeiras que a gente está acostumado a ver, né? Com a força. Subindo com Caio Paulista de um lado, Mike do outro, movimentação de Rony, de Felipe Anderson, Veiga construindo, vindo buscar jogo. Flaco Lopes, assim, um time que perdeu já pressionava, assim, um ritmo muito intenso. Esse é o Palmeiras do Abel. Por isso que o torcedor aplaudiu. Eu acho até que faltaram mais ideias no segundo tempo. Faltou talento. É o Estevão. E aí,
buscou muito cruzamento, que é uma característica também do jogo do Abel. Buscou muito cruzamento ali no segundo tempo, a partir da modificação tática, né, ali do Tite, o Flamengo pelo menos defendeu melhor a sua área. Só que eu tenho uma crítica ao Flamengo. Eu acho que o Tite vai poupar. Não acho que o time todo, mas ele vai botar um time misto. Qual é a crítica, amigo? Contra o São Paulo, o que ele fez? Ele poupou, correto? Para botar força máxima no jogo contra o Palmeiras. A atuação no Flamengo não foi nem um pouco boa. Então você imagina se ele não tivesse poupado, se os caras tivessem cansados. Seria pior. Porque Pode assim, pensar assim. O Flamengo, concorda comigo? O Flamengo, ele teve dificuldade Certo para de igualar no combate, na parte física. Ele foi engolido em vários momentos. E aí eu te pergunto, imagina se não tivesse poupado. Se os caras tivessem cansado porque jogaram contra o São Paulo. Então, mas mesmo... Seria pior, talvez. Mesmo poupando, eu esperava uma atuação melhor do Flamengo. Isso sim. Né? O Flamengo, ele estava atordoado no início do jogo. Ele não tinha saída de bola, ele não tinha uma mínima jogada. É um fato, sim. O Palmeiras enquadrou o Flamengo naquele início de jogo. E a ideia do segundo tempo do Tite foi se defender mesmo, né? Tanto que ele só vai botar alguém para preocupar o Palmeiras com 43 do segundo tempo, foi o Cebolinha. E não preocupou, porque o Flamengo recuou ainda mais naqueles minutos finais. Ele estava sustentando o resultado. Deu a bola pro Palmeiras. É porque assim, passou. Esse amasso principalmente de 15, 20 primeiros minutos em segundo jogo no Allianz, não foi só o Flamengo que sofreu. Então, isso faz parte do futebol. São Paulo sofreu no Paulistão, o Água Santa sofreu, o Palmeiras fez 4-0 no São Paulo, na final de Campeonato Paulista, jogando assim. O Flamengo resistiu a isso. Principalmente naquela primeira meia hora ali de jogo, Eu vou fazer um termo de comparação aqui. Mas eu acho que o Tite... Não, o Flamengo ficou devendo mesmo. Por exemplo, o Léo Ortiz tá jogando bem mais que o Alan no meio campo. Então, o Alan estava correndo o risco de ser expulso naquele jogo, inclusive. O torcedor do Flamengo, o Tite, seja lá quem for, jogadores, ele pode pensar, qual o Flamengo que vai jogar esse confronto contra o Bolívia? O Flamengo do primeiro jogo? Abel, vamos lá. Ou o Flamengo do segundo jogo? Do primeiro jogo foi ótimo. Vamos fazer uma comparação espetacular. Aqui. O Flamengo deveria ter feito mais do que 2-0. O segundo jogo foi ruim mesmo. Muito ruim. Mas tinha vantagem. Jogou com regulamento também. Qual é o melhor limite, time né? do mundo? Oi? Real Madrid no momento? Real Madrid. O melhor time do mundo? Na teoria, não. Real Madrid foi campeão da Champions, campeão espanhol, tá lá cheio de craques e tal. Sofreu, teve um jogo contra o City também que não pegou na bola. E é o outro candidato a melhor time do mundo. Ele passou pelo City num sufoco, ele tomou vareio 90 minutos, não foi 15 minutos. Ele tomou 90 minutos de vareio. Só se defendendo. Só se ali, pendurado na trave. Foi pros pênaltis, nos pênaltis passou, depois foi campeão da Champions. E aí o Ancelotti falou assim, o torcedor tá feliz, passei. Então, eu entendo, mas acho que é diferente, né? Quando você fala do City do Guardiola, é diferente. Mesmo sendo o Palmeiras do Abel, até pro estilo de jogo. Claro que você está transpondo a realidade dos grandes clubes do futebol da Europa para a realidade dos grandes clubes do futebol brasileiro. O adversário mais difícil que o Flamengo vai encontrar dentro da realidade dele aqui de Brasil, América do Sul, é o Palmeiras. É o Palmeiras jogando fora de casa. Ali era o nível máximo de exigência que o time do Flamengo teria. Ele não terá nenhum adversário fazendo o que o Palmeiras fez, nesse nível de intensidade. E é o grande rival, sim, era o grande rival da Copa do Brasil. O Flamengo passa a ser o maior favorito à Copa do Brasil, como é o grande rival pensando em Libertadores ali na frente. São os times que vêm dividindo o protagonismo. Então, quando você vai jogar fora de casa com o Palmeiras, assim como o Palmeiras sofreu no Maracanã, você vai enfrentar a maior dificuldade possível dentro daquela realidade. E passou. Passou com sufoco. Em algum momento, todo time vai sofrer um sufoco. Tudo bem, mas eu acho que esse é o termo de comparação. Tá aqui, o Palmeiras também ganhou. Teve títulos recentes do Palmeiras, dos últimos anos, que o Palmeiras levou o sufoco do River Plate. Na semifinal foi campeão. E algum palmeirense ficou preocupado com aquele jogo? Não, na hora ficou. Na hora, mas e depois? Eu concordo, mas acho que a crítica é válida pelo jogo que o Flamengo fez. Eu acho que pela qualidade que o Flamengo tem, eu esperava mais. O Flamengo não conseguiu nem sair jogando. Olhar quem tá do outro lado. Não, mas dos dois times, né? É o Palmeiras em casa. Tudo bem, mas os palmeirenses e o Brunel estão se perguntando, precisava ter jogado tão pouco nas partidas fora de casa? Isso custou a classificação para o Palmeiras. O Palmeiras não passa porque joga muito mal, dá uma sorte danada, que devia ter sido de 3 para cima, aquele jogo no Rio.
Precisava ser tão ruim assim, porque o adversário tem qualidade. Mas a gente está falando de um Flamengo e de um Palmeiras com qualidade suficiente para fazer jogos melhores fora das suas casas do que eles fizeram. A atuação do Flamengo no Maracanã foi melhor que a do Palmeiras no Allianz, então, na minha visão. Isso acabou determinando a própria classificação. A do Flamengo foi mais constante durante o jogo. O Palmeiras foi intenso naquele momento. Depois ele murcha. Depois falta repertório, falta qualidade. Ele perdeu dois jogadores também importantes no primeiro tempo. Quer um exemplo? O Mike e o Felipe Anderson. Isso foi fundamental. Ele teve que fazer trocas forçadas. Agora, tem que se perguntar... Apesar que o Flamengo também perde o Cebolinha ali no primeiro tempo do primeiro jogo, sim, não é? Entra o Luiz Araújo. Isso dá até uma solução para o jogo. Mais à esquerda, né? Jogando à esquerda e o Gerson... Por exemplo, esse debate é bom. O Boca eliminou o Palmeiras, né? Ano passado não sofreu a pressão que o Flamengo sofreu, não. Com a qualidade inferior. Segundo tempo foi. Mas não dá pra comparar. Depois que ele mexeu no time, botou o Hendrick, botou os garotos, foi pra cima. Mas não dá nem pra comparar. Mas não foi igual essa do Flamengo. Gente, o Flamengo foi massacrado. Mas o segundo tempo foi pressão. Foi pressão, mas não no nível que a gente viu. Ali, o Rony tentando fazer o gol lá O Galo já jogou jogos ali no Allianz também, conseguindo... Não sofrendo... O Flamengo no primeiro tempo era um massacre. Semelhante a do São Paulo, daquela final do Paulistão. Você conversava com amigos rubro-negros aqui, que trabalham na redação, e todo mundo fala, se continuar assim, vai tomar um sacode. Porque mas a questão é, você tem capacidade para manter assim por quanto tempo? O Palmeiras ou... No caso, o Palmeiras. Em geral, no futebol, você tem esses momentos em que a equipe que joga em casa, isso é antigo, né? Dá aquela pressão inicial, 15, 20 minutos. Depois, até para voltar no segundo tempo com um pouco de fôlego, diminui, respira, e no segundo tempo, caso não tenha conseguido o resultado, vai para tudo ou nada. Isso é uma coisa tradicional do futebol. O Palmeiras deu tudo que tinha naquele início de jogo, fez um gol, poderia ter feito mais um, mas o Flamengo resistiu. E aí, no segundo tempo, ele entendeu o que estava acontecendo no jogo, o Tite botou mais um zagueiro para proteger mais aquela última linha e foi administrando ali. Sofreu, teve o gol que foi anulado, teve outras possibilidades de gol ali, porque é do futebol. Mas eu entendo isso. O Flamengo passou, o Flamengo perdeu para o São Paulo, faz parte. Se poupar o time titular e repetir, por exemplo, o time que enfrentou o São Paulo no próximo domingo contra o Palmeiras e perder, vai fazer parte. Eu acho que todo mundo vai poupar. O Botafogo vai poupar também, e o Campeonato Brasileiro, Flamengo, nesse momento, ele fica um pouco em segundo plano. No Flamengo isso é visto de outra forma por boa parte da torcida, que vai sempre cornetar o Dorival Júnior. Vai cornetar. Se o Flamengo vão falar, o Jorge Jesus não poupava, tem que jogar tudo. Você já sabe que vai ter isso. Vai ter ou não vai? Sim, vai ter. Se perder do Palmeiras? Também que no Brasil, se ele perder pro Palmeiras e passar do Bolívar e seguir na Libertadores, isso no final das contas vai ser esquecido. Não adianta, o técnico ali tem que viver a realidade dele. Ele tem que tomar as decisões que ele entende como as mais corretas. Ele não tem que estar preocupado se o torcedor, 100% da torcida vai estar satisfeito. Eu queria que fosse o time A, o time B. Ele vai botar o que ele acha. O Dorival foi campeão da Libertadores da Copa do Brasil e sofreu muitas críticas porque não botou o time considerado titular em alguns jogos do Brasileiro. Mas ele levantou uma Libertadores e uma Copa do Brasil e ele hoje é técnico da seleção. E Eugênio, o Tite ele não poupa de maneira aleatória. Ele tem relatório. Futebol não é quase todos os clubes têm jogo hoje. Amador. Você tem uma questão ali, fisiologia, parte física, quem está próximo de estourar. Ele tem que administrar um pouco mais isso. Ainda mais entendendo o que representa o jogo da Libertadores, o Flamengo é favorito, e entendendo que você tem que construir um bom resultado no Maracanã. Porque depois você tem uma altitude no La Paz, é complicadíssimo. Você tem um impacto dentro do jogo diretamente. E só para ser justo, eu não estou aqui, eu acho o trabalho do Tite muito bom. Eu estou só fazendo uma crítica na atuação do Flamengo. Pode se criticar. Na atuação do Flamengo. Foi criticado o Abel no primeiro jogo. Porque, assim, eu vejo muito mais mérito do Palmeiras. Também. Eu acho que tem mérito do Palmeiras. O Palmeiras jogou muita bola. Teve mérito do Flamengo no Maracanã, mas os dois times têm qualidade demais para tomar o sufoco que eles tomaram. Eles simplesmente, o Flamengo... Mas também porque os adversários têm qualidade demais. Sim, mas nós vamos equilibrar isso aí, não vamos aceitar. O Palmeiras simplesmente não foi ao Rio e o Flamengo simplesmente não veio a São Paulo. Também é pouco. Eu acho que do Palmeiras baseado nisso, aliás, nesses dois jogos e mais
aquele jogo do primeiro turno do Brasileiro. Mas o Flamengo foi prejudicado pela arbitragem, tá? Só para deixar a minha visão. Nesse segundo jogo agora? Achei que... Eu também acho. Foi pênalti do Murilo que pôs a mão aqui. Sim, foi pênalti. Aquilo ali para mim é pênalti. São 3 jogos. No primeiro turno do Brasileiro, um jogo horroroso. Foi 0-0? 0-0? Sim. Jogo horroroso. Ridículo. Não tinha menos que 0-0. E os 2 jogos da Copa do Brasil com um bom futebol, pelo menos, do mandante. Sim, sim. O que dá para esperar desse jogo domingo, às vésperas de confrontos para os 2 ali em Libertadores? Ou não dá para esperar? Eu acho que Você consegue imaginar? Eu acho que é um jogo que os 2 querem tirar do caminho, sem grandes ferimentos. Se desse para adiar esse jogo, se desse para fazer no outro momento, se desse para não pensar nisso nessa semana. E vale 3 pontos. E talvez isso seja bom para o Botafogo, né? E é bom lembrar que tanto o Flamengo quanto o Palmeiras, no momento mais o Flamengo pela pontuação,